Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou a Anita Efraim, estou aqui, como sempre, com ela, a jornalista Daniela Kresh, correspondente do IB, diretamente de Israel. Vamos falar sobre tudo o que está acontecendo por lá. E essa semana é um programa especial, não especial assim, de muito legal, porque não são boas notícias, mas inteiramente dedicado a um assunto, várias nuances do mesmo assunto, que é esse novo confronto entre Israel e Gaza. Dani, vou dar um apanhado geral de como começou para a gente entrar nas peculiaridades. Mas antes de tudo bem com você? Tudo indo, à medida do possível. Essa semana foi forte. Até quero saber bastante da sua experiência, né? Como você viveu esses últimos dias para as pessoas terem uma dimensão melhor, mas tudo começou com a morte de Kader Adnan. A gente chegou a falar sobre esse assunto, né? No último programa. Era um prisioneiro acusado de terrorismo, estava preso em Israel. Ele era parte do grupo terrorista Jihad Islâmica. Fez uma greve de fome, era famoso por isso, 87 dias em greve de fome e morreu em decorrência das consequências dessa greve de fome. Começaram manifestações em Gaza, especialmente da Jihad Islâmica, que atirou mais ou menos 100 foguetes em Israel. Israel respondeu, acabou por aí. Só que teve uma pressão forte dentro do próprio governo para que Benjamin Netanyahu tomasse medidas mais duras contra a Jihad Islâmica e fizesse alguma coisa, e veio aí alguma coisa, o que foi uma ação militar chamada Escudo e Flecha, para acertar alvos da Jihad Islâmica, para matar especificamente 3 comandantes da Jihad Islâmica que estavam dentro da faixa de Gaza. Morreram civis também nessa operação, e veio aí a resposta da Jihad Islâmica, que foram mais de 400, acho que já deve ter passado de 500 foguetes jogados em Israel. Um israelense morreu, e Israel está no estado de alerta até o momento que a gente está gravando esse programa, sexta-feira, 12 de maio, às 10 da manhã do horário de Brasília. Não teve ainda um cessar-fogo, né, Dani? Dei aqui um resumão, mas conta pra gente o que está acontecendo exatamente nessa situação e também um pouco da sua experiência nos últimos dias. Olha, o que está acontecendo, enfim, esse apanhado foi ótimo, apesar de que eu acho que não foi só a pressão interna do próprio governo, não, que fez com que o Netanyahu decidisse por essa reação contra a Jihad Islâmica. Na verdade, já um apanhado, né, tem um histórico de reação de como que Israel reage a ataques com foguetes da faixa de Gaza, tanto pela Jihad Islâmica quanto pelo Hamas. Israel, alguns anos atrás, falou que qualquer que ia reagir à Jihad Islâmica ou Hamas de acordo com o que eles fazem. Quer dizer, Israel fala sempre a tranquilidade será reagida, né? Vamos reagir com tranquilidade à tranquilidade. Quer dizer, no momento em que a Jihad ou o Hamas lança um foguete ou um míssil, no caso de Rehovot, eu vou contar a história de Rehovot depois, no caso de Rehovot, o lugar onde morreu esse homem, em Israel, no momento em que a Jihad e o Hamas lançam esses foguetes ou mísseis, independentemente de quem está na posição de primeiro-ministro, é uma política que já acontece já há uma década. Israel responde com ataques contra locais tem uma lista de locais paramilitares, tanto do Hamas quanto da Jihad Islâmica, arsenais, locais de manufatura de armas, às vezes também tem túneis subterrâneos, que Israel sabe onde estão esses túneis e ataca esses túneis, né? Quer dizer, então você já tem há alguns anos essa política. A gente pode discutir um pouco depois se essa política é uma política correta ou não, mas não foi especificamente por causa de pressões da extrema-direita do governo Netanyahu que ele reagiu assim. Pelo contrário, ele vai dizer que não foi por causa disso, porque o Itamar Ben-Gvir, que é aquele cara que a gente tem falado bastante, né, aquele ministro de Segurança Nacional, que é bem radical, né, um cara realmente, né, à margem, né, ultra radical, ele falou, viu só porque eu falei que tinha que atacar e que o governo atacou, e não é porque ele falou que tinha que atacar, né? Na verdade, Israel teve essa reação uma semana depois de também ter sido atacado por 100 foguetes na semana passada por causa da morte desse prisioneiro palestino, o Adnan Kader, né? Na verdade,
houve uma espera de uma semana até a reação de Israel, porque houve toda uma discussão lá do alto escalão militar sobre como reagir. E que o Netanyahu fez questão de deixar o Ben-Gvir de fora dessas reuniões, inclusive. Inclusive, o Netanyahu não convidou o Ben-Gvir, aliás, os dois não se falam já há algum tempo, né, para isso, e aí houve essa decisão de fazer o que chama em hebraico de sikul memukad, que é, na verdade, um assassinato cirúrgico, digamos assim, assassinato sikul em hebraico seria alguma coisa do tipo eliminação cirúrgica, né, de líderes da Jihad Islâmica. A gente tem que deixar claro que a Jihad Islâmica é um grupo terrorista que não tem, como o Hamas tem um lado mais político e um lado mais de ONG, né, que ajuda a população. A Jihad Islâmica não ajuda a população nenhuma, é um grupo realmente às margens, até mesmo na faixa de Gaza, tá? Rival do Hamas, quer dizer, e não é um grupo que está no comando de Gaza, eles são realmente uma máfia, uma gangue, entendeu? Que resolve por si só fazer coisas que a consequência é muito maior do que eles. Né? Daniel, só para assim, não correr o risco de deixar nenhum mal entendido, porque para as pessoas que não sabem, o Hamas ele é um grupo terrorista considerado por Israel um grupo terrorista, comete atentados terroristas, mas eles são o governo de Gaza. Então, eles fazem a manutenção da vida das pessoas. Eles distribuem comida, eles distribuem água. Então, sim, eles têm esse lado. São eles os responsáveis por cuidar da população de Gaza, a gente goste ou não. Isso não tira o caráter de grupo terrorista, mas são eles que cuidam da população de Gaza como governo, num status de governo. Certamente, eles são soberanos, os governantes de Gaza, quem quer a gente queira ou não quer que a gente queira, e eles fazem eles cuidam da população, também não é porque eles são de coração aberto, nada disso, mas é porque eles querem se manter no poder. Né? Eles querem se manter no poder, eles querem ser os seus soberanos, e a Jihad Islâmica não tem essa função de manter a população. Então, eles são um grupo realmente à parte, e as consequências do que eles fazem, eles não estão muito interessados. Né? Uhum. Na população civil, que é terrível, né? O que a população civil de Gaza passa é horroroso, a vida deles. Tá? Então, a Jihad Islâmica ela reage em paralelo, em separado do Hamas, apesar de que sempre quando há esse tipo de ataque do Hamas, do Jihad Islâmica, e já há algum tempo a Jihad atua sozinha, o Hamas não reage, não se une à Jihad Islâmica, mas faz vista grossa. E não só faz vista grossa, como às vezes solta comunicados conjuntos com a Jihad Islâmica. Tá? A gente também não pode dizer que o Hamas está infeliz com o que está acontecendo. O Hamas também reage com notas conjuntas com a Jihad Islâmica, apesar de não atuar, nesse caso, por exemplo, lançando foguetes eles mesmos, tá? O Hamas. E por quê? Porque houve, como a gente sabe, nessa morte cirúrgica, digamos assim, de 3 líderes da Jihad Islâmica que aconteceu no começo da semana, morreram civis, né? Morreram também mulheres, morreram crianças, e isso abalou muito a população de Gaza e também da Cisjordânia e do resto do mundo árabe e do mundo inteiro. Tá? Quer dizer, então, isso abalou muito e o Hamas não pôde ficar de fora. O Hamas tinha que reagir de alguma forma, mesmo que fosse de forma apenas escrevendo um comunicado. Tá? Mas não atacou Israel. Quem continua atacando Israel até hoje, sexta-feira, é a Jihad Islâmica. Tá? E o que acontece é que a Jihad Islâmica, como não tem essa responsabilidade, né, geral pela vida na faixa de Gaza, eles estão mais a maneira de pensar, o mindset deles é um mindset mais de grupo terrorista mais clássico. Né? Eles querem, em geral. Eles querem, na verdade, e eles dizem isso abertamente. Pode parecer uma coisa absurda para ouvir dos brasileiros, a gente é muito sensível com essas coisas, a gente não quer ouvir, não quer acreditar. Tá? Mas os israelenses escutam essas mensagens o tempo todo em árabe e entendem. Eles falam: a gente quer sangue israelense para, digamos, ser sangue contra sangue, né? Olho por olho, sangue por sangue.
Tá? Então, a ideia deles é o seguinte: morreram 3 e morreram mais 15, morreram 3 ou 4 ou mais, acho que teve mais até líderes, altos líderes do nosso grupo, ainda morreram civis. A gente quer sangue em troca de sangue. Quer dizer, eles não estão muito interessados em negociar a melhoria de vida do grupo, não sei o quê, ou negociar, não. O que eles querem é sangue israelense, que morra alguém do lado israelense para... então agora a gente está igualzinho e pode parar. Tá? Esse é o mindset de um grupo terrorista clássico. Tá? Quer dizer, então, eles continuam jogando e vão continuar jogando quase 1.000 foguetes e alguns mísseis também contra Israel nesses últimos 5 dias, com o objetivo de matar alguém. Essa pessoa que morreu em Rehovot ontem, na quinta-feira, talvez seja a maneira de eles falarem: ok, conseguimos uma vitória. Tá? Mas, por enquanto, ainda não parece que aconteceu, porque o que acontece é que foi quando morreu essa pessoa depois eu vou explicar por que tem a ver comigo, né, essa morte dessa pessoa em Rehovot. Quando morreu, muitas pessoas falaram: pô, de repente agora a Jihad vai parar de lançar foguetes porque conseguiu sangue. Né? Mas eles não pararam. Por que não pararam? Porque Israel não está indo à mesa de negociação. O Egito está moderando, tentando moderar, né? Novamente cessar-fogo. A gente tem essas operações já há 10 anos, né? E o Egito sempre tenta moderar aí um cessar-fogo entre os lados, e Israel não está querendo negociar com a Jihad Islâmica, porque Israel fala: parem de atacar. Porque enquanto vocês atacam, a gente vai revidar. É muito clara a equação que Israel coloca, até porque Israel precisa ser clara. Entendeu? É uma equação clara. Vocês atiram, a gente revida. Vocês param de atirar, e nossa resposta vai ser parar de revidar também e talvez negociar. Só que a Jihad Islâmica, não sei se o que fez eles voltarem a atirar e conseguirem matar essa pessoa em Rehovot, né? Talvez justamente isso que eu falei, quer dizer, eles queriam sangue, né? E queriam demonstrar alguma vitória para o seu público, né? E Israel, então, não quis mais negociar, porque havia talvez uma possibilidade de que houvesse um cessar-fogo já na quarta-feira. E não houve esse cessar-fogo por algum motivo que a gente não sabe ainda, que Israel se retirou da mesa de negociação e a Jihad continuou a lançar ataques, mais ainda até aumentou os ataques, não só contra em números, como também ataques contra lugares mais longe. Quer dizer, se no começo a Jihad tinha lançado só 1 ou 2 foguetes assim em Tel Aviv, né? Houve umas sirenes em Tel Aviv e tal, e tudo, mas nada demais. Hoje, sexta-feira, eles lançaram contra Jerusalém. Quer dizer, então você vai, inclusive contra a própria Cisjordânia, eles lançaram foguetes. Quer dizer, Dani, eu acho que as pessoas devem estar se perguntando uma coisa que a gente fala sempre, mas que é importante. Eles dispararam mais na soma, vai dar pelo menos uns 600 foguetes. Aí eu vou compartilhar aqui. Foi mais. Até hoje, a contagem hoje é mais de 850. Por que, e essa foto é uma boa explicação, mas quero que você explique para as pessoas que estão assistindo a gente, por que só assim, cada vida importa, mas por que o número de mortos, de vítimas é baixo se são tantos ataques? Porque Israel, há 10 anos atrás, juntamente com os Estados Unidos, desenvolveu um sistema de mísseis, um sistema de mísseis antiaéreos, sistemas que interceptam mísseis ou foguetes no ar. A gente está vendo isso, a gente vê do lado esquerdo da tela, não sei se é esquerda ou direita, vocês estão vendo aí, um montão de bombinhas saindo assim, e você vê do outro lado também uma rajada, né, de bombas antiaéreas, né, que vão interceptar esses foguetes ou mísseis no ar. Tá? Eles interceptam, se chama sistema domo de ferro, que cada tirozinho que o domo de ferro dá para interceptar no ar um foguete palestino ou um míssil custa centenas de milhares de dólares. Tá? Então, é muito caro, é muito dinheiro, mas essa interceptação do sistema antiaéreo míssil de domo de ferro que faz com que esses mísseis e foguetes não caiam em centros urbanos e matem mais pessoas. Porque se não houvesse esse sistema domo de ferro, eram centenas ou milhares de israelenses que morreriam com 850 mísseis ou foguetes que são lançados. Desses 850 que são lançados, a gente tem que também saber que mais ou menos 20% caem na própria faixa de Gaza.
Quer dizer, a Jihad Islâmica, o Hamas, quando lançam esses foguetes, alguns falham e não passam da fronteira da faixa de Gaza em direção a Israel e caem na própria faixa de Gaza. Dessa vez, destruição? Dessa vez, a gente tem pelo menos 5 mortos, 5 civis na faixa de Gaza mortos por esses foguetes que não passam, não chegam a Israel, caem na própria faixa de Gaza em cima de centros urbanos palestinos e matam gente também. Tá? Mais ou menos uns 15% o domo de ferro intercepta no ar, e os que o domo de ferro não intercepta são aqueles que o próprio sistema percebe que não vai cair em centros urbanos. Vai cair no mar, ou vai cair numa floresta, ou vai cair em algum lugar que não tem gente. Tá? Então, o sistema ele só intercepta aqueles que com certeza vão cair em centros urbanos e matar pessoas. Agora, a gente está vendo a imagem de um apartamento que foi alvejado, né, e destruído, na verdade, um prédio de apartamento inteiro que foi... Para cair, né, o prédio. Não, eu ouvi dizer que não vai cair, eles vão acabar tendo que destruir o prédio todo, né, para reconstruir. Em Rehovot, que é uma cidade bem próxima a Tel Aviv, né, uma cidade um pouco ao sul de Tel Aviv, sei lá, uns 20, 30 quilômetros, 25 quilômetros de Tel Aviv, e lá a sirene tocou, e foi a primeira vez, algumas vezes acho que tocou a sirene, alerta para as pessoas se buscarem um bunker, né? A gente tem que explicar, toda vez que toca uma sirene numa cidade ou numa comunidade, existe um número X de segundos que a pessoa tem que sair correndo e entrar ou num quarto protegido dentro de apartamentos, os apartamentos novos aqui em Israel, dos últimos 20 anos, tem que ter um quarto protegido com portas bem mais grossas de ferro, concreto e coisas que para evitar que, quando se cair um míssil dentro do apartamento, a pessoa não se machuque, né? Ou as pessoas que estão em prédios mais antigos precisam correr para bunkers públicos, para abrigos antiaéreos públicos que tem na rua, ou, se não tiver na rua, eles têm que ir para a escadaria do prédio e ficar no mais possível dentro do prédio, na parte mais meio do prédio, para, enfim, o míssil, quando chega, ele vai lá de fora, né? Ele destrói mais a parte exterior do prédio, então você tem que estar dentro na escadaria. Nesse caso, quem estava nesse apartamento eram 2 velhinhos, imigrantes, eu não sei se acho que russos, tá? Que ele tinha dificuldade, o cara que morreu, que tinha uns 70 anos de idade, ele tinha dificuldade de andar. Então, quando tocou a sirene, ele e quem estava na casa saíram correndo para o quarto protegido, ou para a escadaria, acho que nesse prédio não tem nem quarto protegido, e eles não teve tempo. Não teve tempo, e o míssil, nesse caso foi um míssil mesmo, não foi um foguete, dá para ver pelo estrago, foi realmente um míssil, né, com ogiva, né, quer dizer, você tinha aí um explosivo no próprio míssil, explodiu nessa casa, né? E tem mais de 10 feridos, muita gente traumatizada, porque é muito raro nessa cidade você ter não só sirenes, como ter um impacto direto numa casa que morre alguém. E a minha relação com isso é que foi a meio quilômetro da minha sogra, da casa da minha sogra. Tanto que, quando começaram a passar as imagens, eu achei que era a rua da minha sogra, eu fiquei muito nervosa, entendeu? E é muito próximo, e ela diz que ela escutou um estrondo incrível, ela viu o fogo, ela escutou as coisas, tal. E isso me lembrou em 2020 ou 2021, teve um outro conflito desse que caiu a meio quilômetro da minha casa. E a minha filha ficou muito nervosa naquele dia, eu fiquei muito nervosa, às 2 horas da manhã, e foi terrível também. Quer dizer, você se traumatiza. As pessoas... Quando morreu essa pessoa ontem, em Rehovot, uma cidade que não está acostumada com isso, né? Foi uma espécie de alerta de realidade para os israelenses. Tipo, não tinha morrido ninguém até agora, então tudo bem, o domo de ferro está conseguindo, as pessoas estão se ferindo, algumas casas estão sendo danificadas, carros pegando fogo, campos pegando fogo, tem muitos danos, né, também econômicos, tem muitos danos em Israel quando acontece um tipo de conflito desse, mas pelo menos não tinha ninguém morrido. E aí, quando morreu, essa pessoa dentro de uma casa, dentro de um prédio, no centro de Rehovot, um lugar assim muito conhecido. Não é Sderot, né? Que é na fronteira de Gaza. Fica a 1 quilômetro de Gaza. É uma cidade que fica a 50 quilômetros de Gaza, entendeu? Então, de repente,
deu um alerta de que isso é de verdade, é um conflito verdadeiro, não é brincadeira isso não. Tá? Então, isso já levou os israelenses a ficarem mais nervosos ainda, e realmente agora o pânico fica maior. A maior parte das pessoas que se machuca entre os israelenses, quando toda vez que só tem uma sirene, em que sei lá, vai cair um míssil ou não vai, as pessoas muito se machucam também correndo desesperadas para ir para o bunker ou para o quarto seguro, entendeu? Então, esse pânico faz as pessoas ficarem ainda mais nervosas, né, e traumatizadas, e não é fácil. Eu sei que no Brasil, quando a gente não está vivendo essa situação e a gente vê na imprensa só a destruição causada pelos ataques aéreos israelenses, que é uma destruição terrível também, a gente acha que o lado de Israel está tranquilo, não aconteceu nada, tá tudo, mas a gente não sabe, não percebe o momento de transe coletivo que o país entra, no momento que tem um conflito desse, e que as pessoas param a vida, entendeu? Tipo, a minha filha estava num passeio da escola quando começou todo o conflito, e os pais desesperados, as crianças têm que voltar ou não têm que voltar, e não sei o quê. Tudo, a sua vida fica toda em giro, em torno disso. Eu vou ali ou não vou? Eu tenho uma amiga que é uma imigrante, uma Olá Hadashah, uma imigrante dos Estados Unidos, que ela entra em pânico, ela não vai tomar banho. Ela fala, não vou tomar banho porque pode soar uma sirene. Tá? Então, as pessoas entram em... Quem já tem essa tendência de ansiedade fica ainda mais ansioso, e você sente isso no ar. As pessoas planejam a vida delas, o dia delas, em volta disso. Agora, voltando para a realidade do conflito, a gente tem semana que vem uma semana complicada também. 2 eventos bem críticos, né? Então, a gente tem 2 eventos complicados, que é o dia da independência de Israel, que Israel é comemorado pelo calendário judaico, então já foi comemorado, mas o dia mesmo é dia 15 de maio, tá? E o dia 15 de maio, para os palestinos, eles chamam de Nakba, né? Ou para os árabes israelenses, muitos deles também chamam de Nakba, que é o dia da tragédia, que foi quando Israel foi criado. Eu não vou entrar aqui na discussão de se chamar a independência de Israel de Nakba é uma coisa legítima ou não, tá? Não vamos entrar nessa discussão, mas, em geral, existe uma tensão muito grande, né, em volta desse dia, principalmente na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental, e isso é colocado ainda mais em xeque, porque nesse dia grupos ultranacionalistas e ultra-radicais resolvem fazer o que eles chamam de Mitzada Dgalim, que é a marcha das bandeiras, que eles vão com bandeiras israelenses e passam por bairros árabes de Jerusalém. Isso no Yom Yerushalayim. No Yom Yerushalayim, que é próximo... Yom Yerushalayim em Israel não é de boa. O dia de Jerusalém é comemorado hoje em dia só mesmo por esse grupo um pouco mais radical. Eu me lembro, quando eu era pequena, tinha dia de Jerusalém, Yom Yerushalayim. Eu acho que talvez na diáspora ainda exista isso, Yom Yerushalayim, vamos comemorar a conquista de Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel ocupou Jerusalém Oriental e tomou de volta a cidade velha de Jerusalém, junto com o Muro das Lamentações e tal. Então, existe um certo fanismo em torno dessa conquista, que foi realmente uma coisa histórica, né? E que a gente discute. Os israelenses têm uma certa ambiguidade, israelense normal, não estou falando do israelense ultranacionalista, né? Normal. Uma data cooptada, né? Os israelenses que não são ultranacionalistas, que são um pouco mais moderados, digamos assim, a maioria silenciosa, tem uma certa ambiguidade em relação a esse dia, porque ficam felizes realmente com a gente poder ir no Muro das Lamentações, entendeu? E poder visitar realmente um lugar tão importante para a história judaica, que é a Cidade Velha, mas, por outro lado, essa conquista, essa ocupação, né, essa vitória, sei lá como é que você quer chamar, que unificou Jerusalém em 1967, realmente criou alguns problemas com os palestinos da Cisjordânia e principalmente a comunidade palestina que vive em Jerusalém, que vive em Jerusalém Oriental, né? Então, esses grupos que vão com bandeiras passando para provocar
passando de propósito nesses bairros árabes de Jerusalém Oriental, dentro, inclusive, da própria cidade velha de Jerusalém, nos últimos anos se tornou uma espécie de provocação pronto e líquida, entendeu? É só essa provocação mesmo. Não tem mais aquele caráter de vamos comemorar, entendeu? Israel, não. Hoje se tornou uma coisa realmente quase praticamente realizada por grupos mais à direita no espectro político, ou até bem mais radical, extremado, né? Então, você não vê hoje Dia de Jerusalém nas escolas como sendo uma coisa assim muito enfatizada, mas você vê em Jerusalém, né, essas marchas, e isso muitas vezes provoca tensão, né, com palestinos, que aí jogam pedras, aí gritam, aí entram em conflito, aí não sei o quê, tem alguns que tentam cometer algum tipo de atentado, e aí você tem que ter milhares de policiais em volta também, às vezes tem mais policial do que manifestante, quer dizer, então tudo isso leva a atenção, misturado com a Nakba, que é esse dia da independência de Israel, misturado com o que está acontecendo já nessa semana antes, essa salada pode ser explosiva. E hoje, a Conversa de Rádio Islâmica lançou uma nota dizendo que vai continuar a atirar até o dia da Marcha das Bandeiras. Eles falaram especificamente da Marcha das Bandeiras. Dani, vamos rapidinho para o nosso último assunto, que a gente vai também acabar tocando nesse assunto, né? Mas o Eurovision. Israel está na final com a Noa Kirel. Eu vou colocar aqui um trechinho, que eu não posso colocar muito, mas colocar um trechinho da apresentação dela. Com a música Unicorn, a performance dela durante esse show, né? Hey, you don't like the way I'm talking, hey, so you started keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. Hey. E aí, Dani, conta pra gente. Vou pular um pouquinho, depois eu mostro mais da performance do final, que acho que é a que mais chama a atenção, né, da dança dela no fim. Mas Israel está na final do Eurovision, que é nesse sábado, né? A gente prometeu que ia falar do Eurovision essa semana, então vamos falar, apesar desse corte drástico entre um assunto tão complicado. Mas não é tão drástico assim, porque tem gente com medo até que isso interfira no resultado, né? Mas enfim, é aquela coisa, toda vez, todo ano, porque o Eurovision é sempre em maio, então sempre em volta dessas tensões do Dia de Jerusalém, da Nakba, do Dia da Independência, sempre tem alguma coisa que está acontecendo, e os israelenses já estão meio acostumados com isso, mas existe uma discussão realmente aqui, se a política envolve, se tem política no Eurovision ou não. Eu tenho a minha opinião é que não tem, porque eu acho que as pessoas que veem o Eurovision, elas estão numa bolha do mundo pop, né? Do mundo pop. Do mundo pop, né? Quer dizer, Israel já participa do Eurovision desde 1973, então você já tem uma tradição de Israel participar, tá? E existem muitos conflitos que aconteceram desde a criação do Eurovision há 60 e poucos anos na própria Europa, conflitos como, por exemplo, agora a guerra na Ucrânia, né? Quer dizer, então você tem muitas coisas que realmente aconteceram em termos de política no próprio território, no próprio, né, bloco europeu, e não só o que acontece com Israel. Eu acho que quando acontece alguma coisa no próprio bloco europeu, que Israel é um pouco arredores, né? Não é exatamente Europa, né? Eu acho que isso influencia mais em termos de política. Você vê, por exemplo, que ano passado quem ganhou o Eurovision? Ucrânia. Por que a Ucrânia ganhou? A música era boazinha, não era ruim, mas obviamente não era a melhor música. Ganhou porque os europeus queriam dar o seu voto para a Ucrânia, tanto que esse ano a Eurovision é em Liverpool, na Inglaterra, porque a Inglaterra ficou em segundo lugar e a Ucrânia não pode. Nesse momento, né? Você não pode fazer um Eurovision em Kiev, né?
Então, e toda as cores do Eurovision é azul e amarelo, em homenagem ao Eurovision. Uma das apresentadoras é ucraniana, tem ucranianos cantando, é como se fosse na Ucrânia, mas não é na Ucrânia, né? Uhum. Então, claro que daí você tem essas coisas que a Rússia não está participando, foi expulsa, né? Temporariamente, pelo menos. Então, você tem coisas que, quando acontece no próprio bloco europeu, e quando é uma coisa muito, 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 muito radical, como uma guerra, né? Uhum. Realmente isso influencia muito, a gente vê pela vitória da Ucrânia no ano passado. Mas, quando há coisas que são relacionadas a Israel e a conflitos externos, a conflitos que não são específicos da Europa, e a conflitos que, enfim, já não é novidade que Israel e Gaza brigam e não sei o quê, eu acho que isso enfraquece essa ideia de que existe política por trás das participações de Israel. Tá? Para se ter uma ideia, Israel ganhou 4 vezes. Né? Vamos ver mais um pouquinho, então, ganhou. E, Dani, tecnicamente falando, você acha que tem chance de Israel ganhar com a Noa Kirel? Essa é a parte mais, né, que ficou mais assim, dela dançando dessa forma, né, um pouco abrindo as pernas. Tem muita gente aqui em Israel que não gostou dessa parte aí. Imagina, mas ela é rápida, e, na verdade, realmente as pessoas gostam, parece, né? Essa bolha pop do Eurovision, eles adoram. Né? O Eurovision é conhecido por ser uma competição, e a maior competição mais vista no mundo todo, tá? Apesar de que os Estados Unidos não dão a menor bola porque não participam, né? Mas a Eurovision é a transmissão ao vivo mais vista no mundo todo, tá? Mais simultaneamente vista pelas pessoas, e é conhecida por seus números, né? Por seus shows trambofébicos e esquisitões, né? Você tem hoje, esse ano, um grupo de homens da Croácia cantando de cueca, você tem, sei lá, sempre tem alguma coisa esquisita no Eurovision, e as pessoas parecem que adoram exatamente esse caráter meio fora da linha, fora da caixinha, do Eurovision, porque tem muita gente que canta baladas. Portugal, por exemplo, ganhou em 2018, muito bonito, com uma balada muito bonita. Então, você tem, às vezes, umas músicas lindas que ganham e que viram sucessos nos hits de sucesso do mundo todo, e tem, às vezes, algumas músicas que ganham por serem diferentes, por terem apresentações ou grandiosas demais, ou esquisitas, ou irônicas, ou rindo do próprio Eurovision, entendeu? Uhum. Então, realmente, é muito interessante, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Agora, a Noa Kirel, ela está numa posição boa nas tabelas de apostas, tá? Mais ou menos entre terceiro e sexto lugar, dependendo da tabela de apostas, o que é uma ótima posição para Israel ou para qualquer país, mas provavelmente não vai ganhar. Os 2 principais favoritos são a Suécia, com uma cantora chamada Loreen, que cantou já uma música chamada Euphoria, há uns 10 anos atrás, que é muito famosa e a música é muito boa. E, em segundo lugar, a Finlândia, com um pop rock maluco, desses malucos. Né? Quer dizer, um lado você tem uma música bonita e o segundo favorito é um cara sem camisa, cantando uma música esquisitona, tchá-tchá-tchá, ele fala, da Finlândia. Então, provavelmente vai ficar entre um desses 2, e a Noa provavelmente vai ficar numa posição entre os top 10, o que é uma boa posição, e, infelizmente, os israelenses não vão poder se alegrar e assistir o Eurovision com a leveza que gostariam, né? Durante essa semana inteira que teve a primeira semifinal, que a Noa conseguiu passar para a final, foi justamente no dia que começou essa confusão toda do conflito lá com Gaza, mais um conflito com Gaza. Mas eu acho que, na verdade, essa questão do Eurovision ser no dia de um conflito com Gaza, ela meio que encapsula Israel, né? Que vive também o seu dia a dia e tenta ter esse dia a dia normal, esse cotidiano e leveza, e tentar se alegrar com as coisas, mas, do outro lado, ter essa história difícil de conflitos e discussões internas e conflitos externos, tudo ao mesmo tempo agora, acontecendo sempre paralelamente. Bom, é isso. Acho que muita informação hoje, né, para quem está acompanhando a gente, muitas notícias. Dani, muito obrigada. E a gente volta semana que vem, dificilmente com um clima muito melhor, mas espero que com notícias melhores. Tchau, gente.